Maria irrompeu na sala de estar de Ana sem aviso, os olhos vermelhos de lágrimas contidas, e atirou um envelope amassado sobre a mesa. Eu te traí, ela sussurrou, a voz tremendo como se o mundo estivesse prestes a ruir. Ana, congelada no sofá, sentiu o coração parar por um instante, mas em vez de raiva, uma onda de alívio inesperado invadiu, revelando segredos que ela própria guardava há anos. Em Lisboa, sob o sol quente de verão que filtrava pelas janelas do apartamento antigo no bairro Alto, Ana Santos, uma jovem designer gráfica de 25 anos, sempre se orgulhara de sua vida organizada. Filha única de uma família conservadora de Porto, ela havia-se mudado para a capital em busca de liberdade, mas carregava o peso das expectativas parentais. Seu pai, um advogado rígido, e sua mãe, devota católica, sonhavam com um casamento tradicional e netos. Ana, no entanto, escondia um segredo, sua atração por mulheres, que floresceu na universidade, mas nunca se concretizou em algo sério até conhecer Maria. Maria Oliveira, 28 anos, era professora de literatura em uma escola secundária local. Casada há 5 anos com João, um engenheiro bem-sucedido, ela levava uma vida aparentemente perfeita em um subúrbio calmo de Lisboa. Mas por trás da fachada, Maria lutava com sua identidade. Seu casamento era uma prisão dourada, imposto pela pressão familiar e pela sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas e conservadoras. Quando conheceu Ana em um workshop de arte há um ano, uma faísca acendeu. Elas começaram como amigas, compartilhando cafés e conversas profundas sobre literatura e vida, mas aos poucos, os olhares se prolongavam, os toques acidentais viravam intencionais. A confissão de Maria veio como um terremoto. Naquela tarde, enquanto Ana preparava o jantar, Maria apareceu à porta, o rosto pálido. Eu não aguento mais mentir, disse ela, entrando sem ser convidada. O envelope continha fotos, Maria com outra mulher em um bar discreto de Alfama. Foi só uma noite, mas eu sinto isso há tanto tempo. Com você é diferente. É real? Ana, em choque, sentou-se lentamente. Ela esperava raiva, ciúmes, mas em vez disso, veio a clareza. Eu também tenho segredos, murmurou Ana. Eu nunca te contei sobre o meu passado. Flashback para 6 meses antes, Ana e Maria em um piquenique no Parque Eduardo VII. O vento soprava suave, e Maria ria de uma piada boba de Ana. Seus dedos se roçaram ao pegar um sanduíche, e o mundo parou. Naquela noite, em um impulso, elas se beijaram pela primeira vez no carro de Maria, estacionada em uma rua escura. Isso é errado, sussurrou Maria depois, mas seus olhos diziam o oposto. Ana, coração acelerado, respondeu, mas parece tão certo. Desde então, elas se viam em segredo, roubando momentos em apartamentos alugados ou passeios noturnos pelo Tejo. Agora, com a confissão, o ar estava carregado de tensão. Quem é ela? Perguntou Ana, voz baixa, mas sem acusação. Maria explicou, uma colega de trabalho, um flerte que virou erro após uma briga com João. Eu estava confusa. Ele quer filhos, uma família normal. Mas eu te amo, Ana. As palavras pairaram, pesadas. Ana sentiu um nó na garganta. Ela amava Maria, mas o medo de perder tudo, família, carreira, identidade, a paralisava. E se isso destruir tudo? Questionou Ana. Maria, aproximando-se, tocou seu rosto. Talvez seja hora de enfrentar. Naquela noite, Ana não dormiu. Pensava em sua mãe, que ligava toda semana perguntando sobre namorados. Você precisa se casar, filha. A vida sozinha é vazia. E seu pai, em Portugal, família é tudo. Ana sabia que revelar sua orientação seria um escândalo. Amigos conservadores, vizinhos fofoqueiros, a sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava preconceitos profundos, especialmente em círculos tradicionais. No dia seguinte, Maria voltou para casa, onde João esperava. Ele notara sua distância nos últimos meses. O que está acontecendo, Maria? Perguntou ele, voz cansada. Ela hesitou, mas mentiu, só estresse no trabalho.
Dentro dela, o conflito rugia. Trair João era imoral, mas negar seus sentimentos por Ana era uma traição a si mesma. Ela pensou em sua avó, que a criara com valores católicos estritos: o casamento é sagrado. Mas e se o amor verdadeiro estivesse em outro lugar? Ana, por sua vez, decidiu confrontar seus demónios. Ligou para uma amiga de confiança, Sofia, que era abertamente lésbica. Estou apaixonada por uma mulher casada, confessou Ana. Sofia riu amargamente, bem-vinda ao clube. Mas cuidado, a sociedade aqui ainda julga. Perdi empregos, amigos. As palavras ecoaram, ampliando o medo de Ana. Ela imaginava o olhar desapontado de seus pais, o isolamento social. A tensão escalava. Maria marcou um encontro secreto com Ana em um café escondido em Chiado. Lá, elas discutiram o futuro. Eu posso deixar João, disse Maria, olhos determinados. Ana tremeu, mas e as consequências? Seus alunos, sua família? Maria respondeu, o preço da felicidade é alto, mas vale. Elas saíram de mãos dadas, ignorando olhares curiosos. Mas no caminho, um vizinho de Maria as viu. O boato começou a se espalhar. Dias depois, João confrontou Maria. Alguém te viu com outra mulher. O coração de Maria parou. Ela negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Em casa, sozinha, ela chorou, dividida entre lealdade e desejo. Ana, recebendo uma mensagem de Maria, ele sabe algo. O que fazemos? O pânico cresceu. Elas estavam no limiar de uma decisão que mudaria tudo. O confronto com João veio mais cedo do que Maria esperava. Na cozinha iluminada pela luz fraca da manhã, ele segurava o celular dela, descoberto por acidente. Mensagens para a... Quem é ela? Exigiu ele, voz rouca de raiva e dor. Maria, petrificada, finalmente cedeu. É Ana. Eu a amo. João recuou como se atingido, o casamento deles desmoronando em segundos, deixando um vazio que nenhum dos dois imaginara. Ana, do outro lado da cidade, sentia a tempestade se aproximando. Seu telefone tocou incessantemente, mensagens de Maria relatando o caos. Ele quer o divórcio. Estou destruída. Ana correu para o apartamento de Maria, mas encontrou portas trancadas e silêncio. João havia saído, levando parte das coisas. Maria, sozinha no chão, abraçou-a ao vê-la. Eu o machuquei tanto, soluçou. Ana, segurando-a, sussurrou, nós duas estamos pagando preço. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Maria lidava com a culpa, anos de casamento baseados em uma mentira social. Sua família, em Braga, era ultraconservadora. Sua mãe, ao telefone, divórcio? Isso é pecado. Pense nos filhos que vocês poderiam ter. Maria não mencionou Ana ainda, mas o segredo pesava. Ela perdia noites de sono, questionando, sou egoísta por escolher o amor verdadeiro? No trabalho, rumores circulavam, alunos cochichavam, colegas evitavam olhares. Uma professora lésbica? Em uma escola católica subsidiada? O risco de demissão pairava. Ana enfrentava seus próprios demónios. Seus pais visitaram Lisboa inesperadamente. No jantar em um restaurante típico de Fado, o pai perguntou, algum namorado à vista? Ana engoliu em seco, mentindo, ainda não. Mas sua mãe notou a distração. Você parece preocupada, filha. Ana pensou em contar, mas o medo a calou. Mais tarde, sozinha, ela refletiu sobre a sociedade portuguesa, progressista na lei, mas retrógrada nas mentes. Casamentos gays existiam, mas em famílias como a dela, eram tabu. Um encontro secreto em Sintra, sob as ruínas do castelo, trouxe um momento de paz. Maria e Ana caminharam de mãos dadas, o ar fresco aliviando a tensão. Eu me sinto livre pela primeira vez, disse Maria. Ana sorriu, mas e o custo? Elas discutiram planos. Maria pediria divórcio, Ana contaria aos pais.
Mas a realidade bateu forte quando um amigo comum de João ligou para Ana: você destruiu um casamento. Fique longe. A ameaça velada, exposição pública. A pressão familiar intensificou. A irmã de Maria, Rita, descobriu tudo. Você é louca? Isso vai matar a mamãe. Rita, casada e mãe de 2, representava o ideal social. Ela confrontou Maria em casa: pense no que a sociedade dirá. Lésbicas? Em Portugal ainda é escândalo. Maria rebateu: e viver uma mentira? Isso é pior. A discussão escalou em gritos, terminando com Rita saindo batendo a porta. Maria, abalada, questionou a sua escolha. Ana, inspirada pela coragem de Maria, decidiu agir. Ligou para os pais: preciso contar algo. Mas ao ouvir a voz alegre da mãe, hesitou. Em vez disso, marcou um almoço. No restaurante, com o rio Tejo ao fundo, Ana respirou fundo: eu sou gay. E estou com alguém. O silêncio foi ensurdecedor. Seu pai se levantou: isso é uma fase. Você precisa de ajuda. Sua mãe chorou: o que fizemos de errado? Ana, coração partido, saiu correndo. A rejeição familiar abalou a Ana profundamente. Ela se isolou, ignorando chamadas de Maria. Eu não aguento isso, pensou. Mas Maria não desistiu. Apareceu à porta de Ana: nós enfrentamos juntas. Elas passaram a noite conversando, chorando, planejando. O amor vale o sacrifício? Perguntou Ana. Maria respondeu: sim, mas dói. Enquanto isso, João não ficava quieto. Contratou um advogado, exigindo partilha de bens. Em uma reunião tensa, ele olhou para Maria: você me usou como disfarce. Maria, lágrimas nos olhos: eu também, mas não como deveria. A dor mútua era palpável. João, ferido, espalhou boatos entre amigos comuns, isolando Maria socialmente. A tensão atingiu um pico quando a escola de Maria soube. O diretor chamou-a: rumores sobre sua vida pessoal. Isso afeta a imagem da instituição. Maria defendeu-se: minha orientação não interfere no trabalho. Mas o tom era claro: vigilância. Ela saiu tremendo, ligando para Ana: estou perdendo tudo. Ana, motivada, procurou apoio em um grupo LGBT em Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes: rejeição, mas também resiliência. Vocês não estão sozinhas, disse uma ativista. Isso deu forças. Ela convenceu Maria a se juntar. Juntas, elas participaram de uma reunião, sentindo pela primeira vez uma comunidade. Mas o alto preço continuou. Amigos viraram as costas, família pressionava. Ana perdeu um contrato freelance por razões pessoais. Maria enfrentava olhares hostis na rua. Ainda assim, seu amor crescia na adversidade. A traição veio de onde menos esperavam. Rita, irmã de Maria, revelou o segredo para os pais delas. Em uma ligação histérica, a mãe de Maria gritou: você está destruindo nossa família. Maria, sozinha em seu apartamento agora vazio, desabou, o peso da rejeição familiar ameaçando afogá-la, mas em vez de recuar, ela encontrou uma determinação feroz para lutar pelo que acreditava. Ana, ao saber, correu para consolar Maria. No abraço apertado, elas juraram não se separar. Nós contra o mundo, disse Ana. Mas o mundo contra-atacava. Os pais de Maria viajaram de Braga para Lisboa, exigindo uma reunião. No hotel deles, a atmosfera era gélida. O pai, um comerciante aposentado, trovejou: isso é contra Deus e a natureza. Volte para João. A mãe, chorando, pense na sua alma. Maria, voz firme: eu sou quem sou. Aceitem ou percam uma filha. Eles saíram, deixando um ultimato: escolha nós ou ela. O conflito interno de Maria era avassalador. Noites insones, questionando moralidade: estou traindo minha fé? Educada em uma Portugal católica, ela lutava com dogmas.
Mas o amor por Ana ancorava. Ana, por sua vez, lidava com a própria família. Seu pai enviou mensagens: volte para Porto. Podemos arrumar terapia. Ana ignorou, mas a dor persistia. E se eles estiverem certos, pensou ela, duvidando. Socialmente, o estigma crescia. Em um evento de trabalho de Ana, colegas cochichavam: ouvi que ela é, você sabe. Um cliente cancelou: não misturamos negócios com controvérsias. Ana, furiosa, confrontou: minha vida pessoal não afeta meu talento. Mas o dano estava feito. Maria perdeu uma amiga de infância, não aprovo isso. O isolamento as unia mais, mas o custo emocional era alto. Um ponto de virada veio em uma manifestação LGBT no Rossio. Ana e Maria foram mãos dadas publicamente pela primeira vez. Gritos de apoio, bandeiras arco-íris, elas se sentiram empoderadas. Mas um contra-manifestante gritou: pecadoras. Pedras voaram, uma roçando Ana. O medo real, violência em uma sociedade dividida. De volta em casa, elas discutiram o futuro. Talvez devamos nos mudar, sugeriu Ana. Maria hesitou: fugir? Ou lutar? Elas optaram por lutar. Maria pediu divórcio oficialmente. No tribunal, João apareceu magoado: eu te dei tudo. Maria respondeu: menos a liberdade de ser eu. O juiz, neutro, aprovou. Livre, mas marcada. Ana decidiu reconectar com os pais. Viajou para Porto, coração na mão. No jantar familiar, ela explicou: isso não é escolha. É quem sou. Seu pai, rígido: não aceito. Mas sua mãe, em particular: eu te amo, filha. Dê tempo. Um vislumbre de esperança. Maria enfrentou sua escola. Em uma reunião, defendeu: minha orientação não me define como professora. O diretor, pressionado por pais conservadores, a suspendeu temporariamente. Maria, devastada, considerou desistir. Vale a pena? Perguntou a Ana. Sim, respondeu ela. Elas procuraram ajuda legal de uma ONG LGBT. A tensão culminou em uma traição inesperada. Sofia, amiga de Ana, revelou sentimentos por ela: eu te amava primeiro. Ana, chocada, rejeitou: estou com Maria. Mas Sofia, ciumenta, espalhou rumores sobre um triângulo amoroso, complicando tudo. Maria, ao descobrir, confrontou Ana: você me escondeu isso? A discussão foi feroz, confiança abalada. Eu não traí você, defendeu Ana. Maria, ferida, mas o segredo dói. Elas se separaram por dias, cada uma refletindo sobre danos. Ana, sozinha, questionou escolhas: o amor sempre machuca assim? Maria, em Braga visitando família, ouviu apelos: volta à normalidade. Tentada, mas lembrou do toque de Ana. A reconciliação veio em um telefonema emocionado. Eu te perdoo, disse Maria. Voltemos. Elas se encontraram no aeroporto, abraçando-se como se o mundo não existisse. Mas o preço subia. Maria perdeu o emprego definitivamente. Motivos éticos, disse o diretor. Desempregada, ela dependia de Ana, criando tensão financeira. Eu me sinto um fardo, confessou Maria. Ana, motivada, abriu um estúdio próprio, focando em arte LGBT. Sucesso inicial, mas backlash, vandalismo no local. Saiam daqui, pichado na parede. Ainda assim, elas persistiam, amor testado na forja da adversidade. O despertar veio após uma noite de crise. Maria, desempregada e deprimida, tentou voltar para João em um momento de fraqueza, mas ao vê-lo, percebeu que o passado era uma ilusão, impulsionando-a de volta para Ana com uma clareza renovada que fortaleceu seu vínculo, mas ao custo de pontos queimadas para sempre. Ana, trabalhando incansavelmente em seu estúdio, recebeu uma ligação anônima. Sua namorada é uma destruidora de lares. Ameaças online seguiam, perfis falsos espalhando difamação.
Lésbicas e morais liam os comentários. Ana, aterrorizada, instalou alarmes. A sociedade nos odeia, desabafou com Maria. Maria, buscando emprego, enfrentava rejeições, sua reputação precede. Em entrevistas, olhares julgadores. Eu sou qualificada, argumentava, mas o preconceito vencia. Internamente, ela lutava com moral, traí João por egoísmo, mas o amor por Ana absolvia. Um aliado inesperado, a mãe de Ana. Em uma visita surpresa, ela disse, eu refleti. Quero conhecer Maria. No jantar tenso, conversas fluíram. Vocês se amam de verdade? Perguntou a mãe. Sim, respondeu Ana. Lágrimas, então eu apoio. Um raio de luz na escuridão. Inspiradas, elas planejaram uma vida juntas. Alugaram um apartamento em Cascais, longe do caos de Lisboa. Praia, tranquilidade, mas fantasmas persistiam. Família de Maria cortou contato, você escolheu o pecado. Maria chorou noites, questionando, vale o isolamento? No trabalho de Ana, um projeto sobre identidade LGBT ganhou prémios. Exposição em uma galeria, Amor Proibido. Críticas positivas, mas protestos fora, conservadores com cartazes família tradicional. Polícia interveio, mas Ana foi agredida verbalmente. Isso é perigoso, disse Maria. O clímax veio com uma oferta. Maria recebeu um emprego em Faro, sul de Portugal. Mas longe de você, lamentou. Ana, vá. Eu sigo. Mas a distância testaria. Antes, uma viagem romântica à Madeira, vulcões, mar, reconexão. Prometa que lutaremos, disse Maria. Prometo, Ana. De volta, Maria partiu. Chamadas diárias, mas saudade crescia. Ana, sozinha, enfrentou depressão. E se ela encontrar outra? Dúvidas envenenavam. Maria, em Faro, encontrou uma comunidade mais aberta. Amigos gays, aqui é mais liberal. Mas tentação, uma colega flertava. Não, pensou Maria, leal. Uma crise, pai de Ana sofreu um infarto. Ana viajou para Porto. No hospital, reconciliação parcial, eu te amo, filha. Aceito Maria. Alegria misturada à dor. Maria, ao saber, voltou temporariamente. No hospital, elas se apresentaram como casal. Olhares, mas apoio da mãe de Ana. Mas traição final, João, vingativo, processou Maria por danos morais. Tribunal, testemunhas, humilhação. Você me enganou, acusou ele. Maria defendeu, eu me enganei. Juiz decidiu a favor de João, indenização financeira. Maria, falida, dependeu mais de Ana. Resiliência, elas venderam bens, mudaram para Faro juntas. Novo começo, Maria ensinando em escola progressista, Ana freelance remoto. Amor aprofundado, mas cicatrizes permaneciam. Reflexões noturnas, o preço foi alto, mas a liberdade inestimável. A iluminação final veio em uma praia ao pôr do sol em Faro. Ana e Maria, sentadas na areia, refletindo sobre a jornada, quando Ana propôs casamento, selando um compromisso que desafiava todas as ODS, mas deixando para trás um rastro de corações partidos e lições amargas. Vida em Faro trouxe calmaria. Maria amava um novo emprego, alunos abertos, colegas solidários. Aqui sou eu mesma, disse ela. Ana, com projetos online, florescia. Elas caminhavam de mãos dadas sem medo, em uma região mais tolerante. Mas ecos do passado, cartas da família de Maria, implorando o retorno. Pensa em nós, escreveu a mãe. Maria respondeu, eu penso, mas vivo minha verdade. Silêncio seguiu. João encontrou nova parceira, enviando mensagem, desejo felicidade. Fechamento, mas dor residual. Ana reconectou com Sofia, pedindo perdão pela traição.
Aprendemos, disse Sofia. Amizade restaurada. Comunidade LGBT local as acolheu, eventos, amizades. Elas se tornaram ativistas sutis, ajudando outras. Conflitos internos diminuíram. Maria aceitou sua moral, amor não é pecado. Ana superou dúvidas, escolhas definem nós. 1 ano depois, casamento civil, simples, na praia. Mãe de Ana presente, chorando de alegria. Família de Maria ausente, mas uma carta de Rita, talvez um dia. Esperança. Vida cotidiana, rotinas, risos, discussões banais. Mas profundidade, pagamos caro, mas ganhamos tudo, disse Ana. Reflexão final, sociedade portuguesa evolui, mas lento. Preconceitos persistem, mas histórias como delas inspiram mudança. E você, leitor, foi certo priorizar o amor próprio sobre as expectativas sociais, mesmo que isso cause dor a outros?